Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Ontem nosso time fazia um jogo de muita luta, muita disputa contra o Palmeiras, até então vice-líder do campeonato, e, e com certeza um dos candidatos favoritos ao título. E vinha fazendo um jogo, como eu falei, de muita luta, muita entrega, e vencia por 2-0, até o nosso treinador cometer erros grosseiros nas suas escolhas de substituição que levaram ao Palmeiras empatar o jogo. E, sinceramente, se tivesse mais 5 minutos de acréscimo, possivelmente até virar a partida. O Renato mandou a campo aquele time que ele jogou contra o Fluminense, né? Um time sem um centroavante de referência, devido à fase eterna do JP Galvão. Né? A única alteração que ele fez foi o Kahneman voltou, fez dupla ali com o Rodrigo Eli, e o resto do time foi a mesma coisa. Né? Ele não contava com o Dodi, então jogou com o Carbajo no seu lugar, né? Com o Cristaldo ali fazendo as vezes de falso 9, com o Edenilson jogando na posição de origem, digamos assim, do Cristaldo. E o Grêmio fez um gol logo cedo, 2 minutos e pouco o Grêmio fez o gol. Numa linda enfiada de bola do Cristaldo para o Gustavo Nunes, que foi no fundo, cruzou para trás, o Pavô entrou sem goleiro ali e só concluiu. E como era esperado, o Palmeiras ia vir para cima. Tem um time melhor, mais bem treinado, né, com soluções individuais superiores à nossa, e veio para cima e foi criando algumas oportunidades, o Marti trabalhando bem, não só nas defesas, também nas reposições de bola. Mas uma situação, ela estava bem clara desde o primeiro minuto de jogo, e claro, bem clara até antes mesmo do jogo começar. Era a situação do Estevão enfrentando o Reinaldo. E com 1 minuto de jogo, eu lembro que eu tuitei isso aí. Falei, olha, a Avenida Reinaldo já está em uso. Vai ser um inferno essa disputa. E isso era uma situação clara, né? Até mesmo vista antes do jogo. E só uma pessoa não viu, que foi o Renato. Na volta do intervalo, o Renato manteve o mesmo time e o Grêmio voltou mal no segundo tempo. O Palmeiras já quase empatou no primeiro lance do segundo tempo. Né? O John errou um gol, ele e o Marquezinho num cruzamento do Estevão. Né? Mas ali depois dos 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, o jogo deu uma equilibrada, mas ainda assim o Palmeiras era melhor. O Grêmio tentava algumas escapadas, não conseguia muitas, mas tinha ali alguma situação. E aí sofreu o pênalti. Cristaldo bateu, fez 2-0 e ali a impressão que se dava era, pô, 2-0, o Grêmio vai vencer o Palmeiras, fazer 2 vitórias seguidas, vai finalmente sair do Z4. E aí começou as trágicas decisões do Renato. Né? A gente já vinha vendo durante o jogo ali um cansaço do Pavon, principalmente, mas ele podia, por exemplo, ter tirado o Pavon e colocado o Nathan Fernandes para recompor ali e manter o mesmo esquema, mas não, ele tirou Pavon, botou Galdino, tirou Edenilson, botou o JP Galvão, depois, junto com o JP Galvão, ainda entrou o Rodrigo Caio, entrou o JP, ele desmontou tudo. Acho que ele armou ali uma situação de 3 zagueiros, um 3-5-2, mas um 3-5-2 muito frágil, porque é um 3-5-2 que não é treinado, que não foi treinado. Num meio-campo onde tu tem ali como os teus volantes base desse 3-5-2, dois caras que não têm essa condição, essa característica, que ficaram o Carbajo e o PP, dois caras lentos, pesados, né? E aconteceu o que estava escrito ali. O Palmeiras conseguiu fazer um gol logo em seguida, num lance nas costas do Reinaldo, né, o gol do Flaco Lopes, e em seguida já também, 2 minutos depois, o Estevão
carrega uma bola sem nenhum tipo de pressão lá do lado do Reinaldo, tabela com o jogador do Palmeiras, recebe na intermediária, carrega ela mais um pouco, acerta um chute no ângulo do Marquezinho para fazer 2-2 e jogar um balde de água fria em todo mundo que estava no estádio, né? E aí depois vem a coletiva, que para mim é algo pior até que o que foi as decisões do Renato dentro de campo, né? O Renato começa a coletiva dando a notícia que o Marquezinho não joga o próximo jogo, que ele já tinha decidido que ele ia fazer um rodízio. E aí teve a situação do Marquezinho e do Reinaldo dentro do campo lá na briga, então a gente não sabe realmente se essa situação estava pré-determinada ou não. A questão é que eu sou contra o rodízio, sempre fui, e o momento é total do Marquezinho e ele tem que continuar jogando, né? E depois também falou que faria tudo de novo, enfim. Defendeu mais uma vez o JP Galvão, que é um jogador que não tem defesa, é indefensável a situação dele, né? E falou também do porquê da mudança, né? Disse que o Palmeiras era um time muito forte na bola aérea, por isso que ele colocou 3 zagueiros. Aí eu corto pro Nathan Felipe ter 1,80 e o Rodrigo Caio, que não joga há 50 anos, ter 1,83. Corto também pro próprio Palmeiras, pro Abel Ferreira. O Palmeiras é muito forte na bola aérea, ok, mas o Palmeiras foi forte na bola aérea durante o jogo todo e o Abel Ferreira não fez nenhuma modificação que indicasse que o jogo dele ia ser baseado em cruzamentos. O Palmeiras começou o jogo com o Flaco Lopes como a referência e continuou com o Flaco Lopes. Não teve outra situação. Ele não colocou um centroavante lá de 1,90 para ficar alçando a área ou um zagueiro na área, como até já aconteceu dele botar o Gustavo Gomes na área para ficar alçando bola. Não teve isso. Enfim, o que aconteceu ontem foi uma renatice, né? O Renato abandonou o jogo muito cedo, colocou alguns jogadores provavelmente para dar moral para esses jogadores, e Renato tem que entender que tu é treinador, tu não é relações públicas, tu não é RP, tu não tem que ficar dando moral e essas coisas, tem que pensar no Grêmio. O Grêmio não é escolinha que todo mundo tem que jogar, tem que jogar os melhores o máximo de tempo que for possível. O Edenilson claramente aguentava muito mais tempo de jogo, estava fazendo um baita jogo, brigando, tudo mais. O Cristal da mesma coisa, o Pavon sim, acho que já estava descontado. Não tem por que tu desmanchar isso. O empate de ontem, a perda desses 3 pontos que o Grêmio tinha, são todos na conta do Renato. E ao contrário do que todo mundo está pedindo aí, eu não sou fora Renato. O Renato tem que ficar o ano inteiro. Se é para cair, que eu acho que não vai, mas o Grêmio corre sim esse risco, que seja com ele. Porque alguns mitos têm que acabar. E o mito do que comigo não cai, se tiver que cair, que seja com ele. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.